obrigado também à professora Vânia pelo convite e pelas palavras que acaba de proferir. Isto, quando toca à paixão, é um caso sério, não é? E realmente, digamos, quando planeei a minha aposentação, achei que não tinha que continuar aquilo que durante 40 anos tinha feito, que era ser professor de matemática, e como a professora referiu, colega do Armando, portanto 40 anos é uma forma gentil de dizer 50, e realmente entendi que, de facto, os provérbios poderiam ser uma arma que eu já utilizava na própria matemática, que, como a maior parte das pessoas sabe, é uma disciplina mal amada e que, naturalmente, em muitas das situações necessita que se utilize algo que vem de fora da própria matemática para entusiasmar as pessoas, e, por outro lado, que realmente pareceu-me, e eu digo pareceu-me porque naquela altura não estaria totalmente convencido, até porque não existia ainda a associação, de que realmente os provérbios seriam uma forma de eu continuar ligado à minha atividade preferida como professor, que fui durante esses 40 anos, mas sobretudo porque também colhendo a experiência da própria matemática, me pareceu que efetivamente seria uma forma de poder aproximar pessoas provenientes de várias áreas. Isto pode parecer estranho à partida, e também pareceu estranho para nós, porquanto no primeiro colóquio que organizámos, já lá vão 10 anos, e aos quais a Maria João e o Simeone apenas apresentaram uma comunicação, mas não tiveram a oportunidade de estar fisicamente connosco, realmente tive um pequeno, digamos, sobressalto, porquanto esse colóquio foi preparado na Finlândia, com aquela que atualmente é a Presidente da Assembleia Geral da Associação, e ela própria, digamos, psicologia, ligada muito ao psicossocial, mas um pouco renitente relativamente à capacidade de um matemático para organizar coisas fora e, sobretudo, da área dela. Claro que quem me conhece sabe que eu sou capricorniano e, portanto, não cedo com facilidade a algumas das dificuldades. Achei que aquilo ainda era uma provocação adicional e mãos à obra. De facto, fizemos o primeiro colóquio e, na sequência desse colóquio, os participantes que lá estiveram parece terem gostado tanto ou tão pouco daquilo que, pela voz daquele que é considerado o número 1 a nível mundial, que é o professor Wolfgang Mieder, realmente empurraram-me para fazer, digamos, a associação. Mais uma vez, um certo sobressalto, porquanto uma associação orientada por um matemático seria logo à partida um descrédito. E então eu fiz questão de dizer isso ao professor, mas o professor deve ter sido, digamos, pouco sensível aos meus argumentos. Não, vais para a frente e fazes isso em Tavira. Terceiro sobressalto. Porquanto não é muito natural que coisas que possam ter, digamos, uma expansão como aquela que felizmente hoje temos, possa efetivamente estar sediada numa cidade, embora realmente hoje, de facto, esses obstáculos foram todos ultrapassados. E, naturalmente, que eu comecei a pensar na forma de poder orientar a associação. A associação tem um nome comprido, Associação Internacional de Paremiologia, e depois o equivalente em inglês, visto que desde o início houve a preocupação de ser uma associação de cariz internacional. Devo dizer que, se não fosse mesmo a minha teimosia, neste caso já apoiado pelo professor Mieder, provavelmente a associação seria condenada ao fracasso, porquanto recebi nessa altura muitos parabéns de muitas partes do mundo, dizendo que nos desejavam as maiores felicidades, porque essas pessoas, na maior parte delas linguistas, tinham tentado com insucesso. De maneira que estão a ver, efetivamente, em que plano é que eu estava colocado.
Felizmente, quando se tem bons colaboradores, e tenho aqui 2, 3, acho que são todos quantos estão aqui neste momento que mais diretamente têm colaborado connosco, realmente empenhámos nisso e hoje tenho o prazer de vos poder comunicar, inclusive penso que a vós dois ainda não disse isto, no dia 7 de maio, que é o dia do aniversário da Associação, a Unesco concedeu-nos o privilégio de criar um clube Unesco de Paremiologia, que é o único a nível mundial. Esta estrutura é uma estrutura muito mais leve, porque a Associação, naturalmente, tem um cariz mais científico. E às vezes até o simples facto de dizer que vem um especialista, às vezes é contraproducente quando eu quero convencer um jovem a ir, por exemplo, ao colóquio, porque ficam amedrontados, exatamente, então se é especialista e tal. Mas também aí, mais uma vez, o professor Mider, que é um homem fantástico e que gosta de ajudar a juventude, ele próprio dá o seu exemplo para os mais incrédulos, dizendo, se regressarmos 40 anos atrás, quem era eu? Mider. E realmente isso tem ajudado a que muitos jovens tenham apresentado os seus trabalhos e ele fica satisfeitíssimo de cada vez que para a Associação vem um jovem. Sobre a Associação, obviamente, depois poderão ver os objetivos para não perder muito tempo, mas justamente penso que tem alguns atrativos, tanto mais que agora, já no início deste mês, portanto, em maio nós não sabíamos isso, a Unesco brindou-nos com uma ONG dentro da Unesco para consultoria a nível mundial sobre a paremiologia. Portanto, acho que realmente, julgo que não vos tinha dito isto ainda, e realmente é uma honra para nós, neste momento, sermos considerados da forma como somos pela Unesco. Naturalmente que a diferença essencial entre a Associação e o clube é que o clube, como o seu próprio nome indica, é mais aberto e provavelmente permite que muita gente que não seja especificamente da área possa dar o seu contributo de uma forma mais despreocupada, na medida em que não tem aquela obrigação de uma cientificidade que nós procuramos dentro da Associação. Só para vos dar uma ideia, e estes volumes existem aqui na biblioteca da faculdade, isto é o resultante de um dos colóquios que nós organizamos anualmente em Tavira. Portanto, só para terem uma ideia, efetivamente, do trabalho que durante uma semana se produz em Tavira. Não queria demorar mais tempo sobre a apresentação, serão bem-vindos depois quaisquer outras intervenções que possam ser de curiosidade, etc. Eu utilizei parcialmente este PowerPoint, introduzindo-lhe aqui além algumas modificações, mas que eu tenho utilizado em vários contextos, porque, por um lado, e o tema de hoje era provérbios e entendimento global, porque pareceu-nos que, efetivamente, o próprio trajeto que eu vou abreviadamente dizer aqui, dá uma ideia das dificuldades que, efetivamente, qualquer um de nós sente até no seu relacionamento com o próximo, em termos de entendimento. E, portanto, de facto, o que acontece é que, desde logo aqui, um pequeno texto, a sabedoria dos provérbios é um facto estabelecido e bem documentado nos milhares de obras de paremiógrafos que, ao compilar, escrever e classificar os provérbios, nos têm dado, ao longo dos séculos, realmente, digamos, uma ponte entre a sabedoria popular e depois a sabedoria erudita. Devo lembrar, e naturalmente que os presentes conhecem isso até melhor do que eu, o número crescente de publicações que têm vindo a realizar-se, tendo como base os provérbios, a nível de tese de mestrado, doutoramento, nas várias universidades por esse mundo fora. Portanto, aquilo que, infelizmente, alguns ainda entendem ser, digamos, uma coisa menor, tem servido, felizmente, para coisas muito maiores, ao ponto de haver linhas de produção de provérbios dentro das várias universidades espalhadas por esse mundo.
Portanto, a associação acabou por surgir dessa necessidade de haver um facilitador que realmente muitas vezes não podemos atribuir à universidade porque tem outros objetivos, mas que em colaboração com a universidade nós estamos à vontade para poder fazer efetivamente essa divulgação. E aqui, portanto, eu cito o Teófilo Braga com um objetivo muito preciso, é que muitas vezes nós queixamos de que realmente esta ou aquela área tem o seu desenvolvimento quando temos na cúpula pessoas que estão sensibilizadas. Isso parece-me que, enfim, também faz parte da condição humana e realmente imaginem a sorte que todos os presentes aqui têm, não terem um ministro que, por exemplo, vindo da área da matemática, entenda que desde a primária até ao superior tudo deveria ser matemática. Portanto, penso que é uma vantagem. E então, para dar um pouco a ideia desse percurso e verem efetivamente o quanto é importante haver esse entendimento, para haver um entendimento nós temos que conhecer o outro e não centralizarmos as coisas apenas naquilo que nós defendemos, e defendemos, porque lá diz o provérbio, quem há a defender o noivo senão a noiva. Hein? Ora bem, da mesma maneira é evidente que nós temos batalhado justamente dentro da associação e particularmente nos colóquios, justamente por manter, por exemplo, a questão da língua portuguesa. Como os presentes aqui sabem, tem havido sempre uma série de indivíduos, sobretudo estrangeiros, naturalmente, que querem abolir a língua portuguesa, e eu disse, à boa maneira de ditador, ou como queiram entender, efetivamente, se assim entenderem, organizem os colóquios onde queiram. Agora, enquanto estivermos em Portugal, a língua portuguesa faz parte do colóquio. Portanto, é uma das duas línguas oficiais do colóquio. Ora, aqui temos em traços gerais, efetivamente, digamos, as 6 passagens que me parece que se enquadram num aspecto mais de natureza empírica: a recolha a partir de várias fontes, o registro, a ordenação, a comparação, a classificação e o armazenamento. Na recolha, naturalmente que nós utilizamos várias fontes, isto é aquilo que a maior parte dos investigadores faz, qualquer que seja a área em que está a trabalhar. Naturalmente os contos, fábulas, histórias, lendas, os costumes dos povos e a natureza das coisas fornecem-nos eventualmente das melhores pistas que nós temos para realmente depois estudar o provérbio, as frases dos sábios, livros sapienciais, jornais, etc. E, naturalmente, que depois de ter feito essa recolha, temos que passar ao registro. E no registro, felizmente que hoje já também vamos tendo outros instrumentos que não se tinha de início, nomeadamente, portanto, utilizando metodologias diferenciadas, de contextualização, de debates que são orientados nesta ou naquela direção, de fichas personalizadas, de gravações, enfim, coisas que, como digo, que certamente estão muito habituados a fazer nas várias áreas, e nós aqui apenas tentámos sistematizar. Na ordenação, provavelmente a maior parte dos dicionários que conhecem de provérbios, eles estão ordenados alfabeticamente. E vai agora aparecendo alguns dicionários que são organizados por países, embora, digamos aqui, enfim, valha a pena se calhar cada um de nós debruçarmos-nos a perceber se realmente, quando dizemos este provérbio é um provérbio marroquino, bom, naturalmente que o investigador naquelas fases anteriores terá a obrigação de se certificar que efetivamente é oriundo ou terá uma maior divulgação em Marrocos do que noutros países. Mas uma das temáticas que estes grandes especialistas que têm vindo a vir a todo o mundo ainda não se entendem é exatamente sobre a origem dos provérbios. Temos alguns investigadores, nomeadamente um húngaro, que realmente é um autêntico rato de biblioteca, peço desculpa pela expressão, mas que mesmo ele tem, de facto, as suas dificuldades em dizer que este provérbio é daqui ou de além. Nós próprios, dentro do nosso país, também temos essa dificuldade, porque
como é que nós nos atrevemos a dizer com segurança, claro que haverá situações onde isso é possível, dizer, olha, este provérbio é um provérbio algarvio, ou é um provérbio de Trás-os-Montes. É evidente que quando se utilizam determinados topónimos ou determinadas expressões que se sabe por outros estudos que são característicos daquela zona, há uma grande probabilidade de poder afirmar com segurança este provérbio é desta zona. Mas cada vez mais vai sendo difícil afirmar. E porquê? Porque também cada vez mais há uma mobilidade das pessoas que, quando vão de um espaço cultural, geográfico ou económico para outro, naturalmente levam consigo toda aquela matriz onde efetivamente foram educados, e daí que muitas vezes até haja adaptações e até, digamos, a incursão de provérbios daquelas zonas para onde eles vão, no que diz respeito ao, digamos, campo português. Portanto, palavra-chave, isso hoje também é muito mais fácil, porquanto, felizmente, as ferramentas informáticas permitem fazer tratamento que, naturalmente, noutros casos é mais difícil de fazer, e depois, digamos, há, de facto, ordenações de tipo temático, a comparação de diferentes variantes. Isto é uma das coisas que nós, efetivamente, damos muita importância, e cada vez mais. Eu próprio, de início, quando publiquei o primeiro livro, que eu suponho que até ofereci para o Clepul, senão depois farão o favor de me dizer, e tenho todo o gosto em ofertar para a biblioteca daqui, tu tens lá, foi publicado em 2002, realmente eu confrontei-me com problemas, note-se, eu não era a minha área, e portanto eu, como matemático, tenho tendência para reduzir tudo a fórmulas, que hoje são muito utilizadas, mesmo nas estruturas proverbiais. Mas, por exemplo, que diferença é que há entre, digamos, afirmar que a pescada de janeiro vale como carneiro, ou dizer que a pescada em janeiro vale por carneiro? Repare-se, para mim, matemático é a mesma coisa, e se calhar para muitos de vós, em termos do sentido geral destas duas expressões, elas confluem exatamente numa mesma interpretação. No entanto, do ponto de vista da análise da língua portuguesa, ou de uma outra língua, não é a mesma coisa, e daqui se podem retirar até, digamos, muitos proveitos em termos de ensino da própria língua. Portanto, com a mesma estrutura, figuras de estilo diferentes, com o mesmo sentido, por exemplo, quem casa quer casa, e a pessoa diz casamento, apartamento, duas estruturas completamente diferentes, mas que confluem exatamente no mesmo sentido. E por aí fora não vou aqui agora, de momento, prefiro chegar mais ou menos ao fim para dar esta panorâmica. Depois vem outro berbicacho, que é a classificação. Toda e qualquer classificação é problemática. Sabeis disso melhor do que ninguém, e portanto, digamos, como o ótimo é inimigo do bom, naturalmente que nós, muitas vezes, temos que fazer, digamos, opções. Ou pela mesma estrutura, ou com o mesmo sentido, ou com sentidos opostos, ou com unidades sintagmáticas diferentes, e por aí fora. Portanto, digamos, a questão de classificação tem muito a ver com a área onde a pessoa está, e, portanto, naturalmente, que, como seres humanos, somos muitas vezes levados a classificar desta ou desta forma, de acordo com, digamos, os trabalhos que estão em mão. Depois, finalmente, vem o armazenamento, e aqui há, de facto, hoje, um manancial de hipóteses que nós podemos ter e que há uns anos não tinham. Aliás, de facto, quando muitas vezes nós dizemos que os provérbios e as expressões proverbiais e outras são essencialmente uma preservação da cultura oral, no momento em que a gente passa para o livro, evidentemente ainda tem, digamos, esse cariz, mas já há, digamos, uma maneira de, pelo menos, a gente poder no futuro referenciar com mais precisão, na medida em que o oral, até o próprio povo, se encarrega muitas vezes de utilizar expressões ou fonemas diferentes
que originam versões e variantes diferentes. Portanto, hoje, de facto, isto é mais fácil de entender. Agora vejamos uma coisa engraçada, que é, digamos, se procurarem nos dicionários, diga, por favor. A minha curiosidade é sobre como se identifica um provérbio. Quando eu digo, ontem fui ao cinema, todo mundo sabe que não é um provérbio. Mas quando eu digo, quem casa quer casa, por que isto é um provérbio e o outro não? Se me permite, eu já mais adiante voltarei a esse assunto. Direi apenas uma coisa que talvez agora é assim. Todos nós estudámos um mínimo de matemática. Todos sabem o que é um ponto. Quem é que se atreve a dizer-me o que é um ponto? Ponto também de ortografia? Eu não disse nada. Eu só estou a pedir que me digam o que é um ponto. Eu não sei. Portanto, repare-se, digamos, mas o Armando sabe muito bem que isso valeu-lhe exatamente numa das disciplinas uma belíssima nota, somente de 20, a propósito realmente de coisas relacionadas com isto. É evidente que eu poderei dizer o que é um ponto, e todos vós sabeis, em termos daquilo que realmente é, num texto, aparecer um ponto e vírgula, 2 pontos, etc. Mas o que eu estava à procura, independentemente da área onde cada um se centre, efetivamente, o que é um ponto? Inclusivamente, cito, e já agora que me provocou nessa área, relativamente devo dizer que há um matemático egípcio, que atualmente é professor na Finlândia, que para chegar à definição de ponto começa por ir ao quadro e pôr um ponto. Vocês estão a ver, e há muita gente que não vê. E então o que é que ele faz? Ele aumenta aquilo. Então e agora? Sim, agora já vejo. Ora bem, quando as pessoas dizem que já veem de uma forma geral, sobretudo as que estão mais afastadas, o que ele apontou no quadro não é um ponto. Já é um círculo. Ora, mesmo aquele que ele fez, exatamente no início, e que poderia ser o ponto, se nós o ampliarmos, lá está o círculo. Não é um ponto. Mas é engraçado porque ele, sem definir o ponto, ele utiliza uma estratégia que leva a pessoa muitas vezes a dizer, sim senhor, o ponto é aquilo que resta na minha memória quando eu já percebi que posso continuar a fazer isto. Portanto, de facto, ele vai reduzindo, chega a uma certa altura, olha, não vale a pena ampliar mais que eu já percebi. Portanto, o ponto será, no fundo, o limite para o qual tende uma situação que foi memorizada e que a gente percebe que, indefinidamente, eu posso sempre ir lá buscar qualquer coisa. Mas, olha, já chega. Então aí, cada um interioriza o ponto. Da mesma forma que nós, efetivamente, o infinito para mim, sem óculos, fica aqui por esta prateleira. Quando eu coloco os óculos, o infinito aumentou. E, portanto, peço desculpa, não quero perder mais tempo agora, mas ainda voltamos lá. Mas, se forem a qualquer dicionário, é engraçado ver a circularidade das palavras que são utilizadas. É frequente, exatamente, apresentar estas palavras que estão ali a azul como sendo sinónimos de provérbio. O adágio, o aforismo, o anexim, o anexim, apotegma, axioma, brocardo, etc. E se repararem no que está a verde, há palavras que se repetem. Portanto, digamos, sei lá, logo entre a primeira e a segunda, está lá, efetivamente, máxima, comum, e sentença, comum. No entanto, repare-se, isto é um pouco como aquilo que também acontece na matemática ou nos sinónimos, quando eu digo, o dia está um dia belo. Provavelmente alguém diria, está um dia bonito. Belo é sinónimo de bonito, mas não é a mesma coisa. Da mesma forma, quando eu digo 5 é igual a 3 mais 2 ou é igual a 4 mais 1, há aqui uma equivalência, mas basta olhar para as expressões para ver que elas não são iguais. Portanto, tem que haver aqui alguma coisa que até hoje, portanto, antecipando o resto daquilo que vou dizer, efetivamente até hoje, ainda os próprios grandes cérebros a nível mundial que só se dedicam a esta área, ainda não chegaram a um consenso daquilo que é um provérbio. Veremos daqui a bocadinho um pouco mais. Portanto, aqui tem algumas e, naturalmente, que aquilo que
nós costumamos adotar como sendo mais ou menos algumas das características que permitem, se calhar, intuitivamente dizer esta expressão é aquela, não é? Serão algumas características que conhecem, efetivamente, outras são mais até de natureza intrínseca à própria linguística e, portanto, digamos, aqui está é um adágio, é um dito, estou sintetizando exatamente aquilo, frase curta. Eu farto-me sempre de rir com esta história de frase curta, porque o provérbio mais curto em português é casamento-apartamento, que existe noutras línguas, não o casamento-apartamento, mas em relação a outros provérbios que realmente têm só 2 palavras. Portanto, aqui é fácil identificar qual é o limite inferior do número de palavras que a gente entende que é curto. Mas em relação ao máximo, há autores portugueses que apresentam nos seus livros, nos seus dicionários, provérbios que têm 48 palavras. Se isto é curto, eu vou ali e já volto, não é? E, portanto, é só para vos dar também uma ideia de que não é fácil, efetivamente, arranjar características que realmente, de forma inequívoca, à boa maneira matemática, muito gostaria eu de realmente ser capaz de contribuir para essa definição, mas como todas as definições, deixam sempre alguma coisa de fora. É? Então, há que realmente entender que o tal ótimo é inimigo do bom e arranjar, digamos, um consenso entre os vários investigadores que naturalmente trabalham em áreas diferentes para ver o que é que de comum a gente pode apanhar e que possa servir para uma definição dita universal. Pronto, aqui são várias e realmente tudo aquilo serviu exatamente para eu passar da parte empírica para a parte científica. Portanto, naturalmente que a palavra, conforme o próprio étimo denuncia, evidentemente, num lado temos aquelas pessoas que escrevem livros sobre provérbios ou outras expressões ditas proverbiais e, de outro lado, aqueles que atentam mais, digamos, à questão teórica que está por detrás de tudo isto. E, desde Aristóteles, foi quem primeiro deu uma classificação sobre os provérbios, passando por os chamados provérbios de Salomão, de que ontem a professora Vânia teve a gentileza de me oferecer um livro precioso, efetivamente, sobre... reparem, por exemplo, dos livros de Salomão há várias edições, algumas das quais, as primeiras, realmente os provérbios dessas versões do livro de Salomão são apresentadas por blocos. E realmente eu conheço até, digamos, uma edição em latim que realmente tem blocos e ele chama aquilo provérbios. Não são. O que são as diferentes subdivisões que aparecem naquele parágrafo inteiro e depois pode ser desmembrado em partes, mas no fundo o aglutinar todos aqueles provérbios, aquelas expressões subdivididas é uma forma de contribuir para o mesmo objetivo. Sei lá, por exemplo, quando ele critica a mulher, ou quando faz a apologia da educação, ou por aí fora. Portanto, de facto, é assim. Eu apresento aqui, portanto, para responder à questão que me colocou, aquela que é atualmente a definição que é maioritariamente aceita. Mas não é uniformemente aceita e há muitas críticas, como aliás cada um poderá depois fazer, que é do tal Mider, que diz que é frase curta, geralmente conhecida do folclore, ele é um folclorista, contém de sabedoria, verdade, moral, aspectos tradicionais fixados de forma memorizável e que passa de geração em geração. Repare-se, eu penso que não há dificuldade nenhuma em entender qualquer uma das características que aqui é apontada, mas se quisermos ser um pouco mais precisos, geralmente conhecida do folclore. Bem, se é geralmente, é porque nem em todas as situações ela é conhecida do folclore.
contém de sabedoria. Sim, mas o que é sabedoria? Se calhar cada um de nós tem o seu conceito de sabedoria, indo mais dirigido a esta ou àquela área, etc. Verdade. O que era verdade ontem já hoje não é. Moral, se calhar ainda muito menos. Aspectos tradicionais fixados de forma memorizável. Pois muito bem, talvez aqui ainda seja uma daquelas que realmente, quando a gente diz e sabe que aqui no meio disto está efetivamente incluído aspectos como seja a rima ou como seja o ritmo, com o exemplo que deu, naturalmente, digamos, e essa é uma das formas que normalmente é utilizada para realmente distinguir uma expressão e dizer esta é provérbio e aquela não é, mas basta pensar o seguinte, se efetivamente, por um lado, realmente a gente diz casamento molhado, casamento abençoado, bem claro, tal. Bom, mas então que dizer todos os caminhos vão dar a Roma? Onde é que está a rima? Portanto, digamos, a gente percebe a dificuldade de encontrar características que sejam universais e que realmente representem e permitam distinguir na tal classificação uma expressão que nós aceitamos que é um provérbio daquela que não é. Hein? Mesmo em relação àqueles sinónimos que há bocado viram, de adágio, de anexim, etc. Normalmente, dependendo da forma como é dita, porque, por exemplo, ao anexim ou ao anexim, muitas vezes fica associado um certo sabor picante. Portanto, palavras que são, assim, um pouco, enfim, não talvez tão fáceis de colocar no livro, embora hoje haja muito mais liberdade e respeito e colocando essas próprias palavras. Portanto, os provérbios são a esperteza de um e a sabedoria de muitos. Lá está um provérbio definido à custa de um provérbio. São os filhos da experiência, são a sabedoria das ruas, frases concisas com verdades aparentes, são frases curtas que encerram experiências longas. Portanto, tudo isto depende muito do ponto de vista em que nos colocarmos para efetivamente andar. Relativamente à fundamentação, temos que nos debruçar sobre aquilo que é entendido como breve, que é comunicável, etc, etc, e, portanto, são, digamos, aspectos que se debruçam, teoricamente, sobre os possíveis atributos de uma expressão para ser reconhecida como um provérbio. Em relação às áreas de estudo prioritárias, naturalmente que há hoje muitos estudos sobre os sistemas internacionais de classificação, dos quais um ainda muito em voga, mas que realmente é muito criticado, porque foi desenvolvido por um grupo de pessoas chefiadas por Matti Kusi, que é o pai daquela senhora que eu referi há pouco, que é presidente da Assembleia Geral da nossa associação. Uma das críticas que se lhe faz é que ele e a sua equipa se debruçaram essencialmente sobre, digamos, os provérbios da zona do Báltico. E, portanto, a classificação provavelmente conterá influência daquilo que eles encontraram nas suas pesquisas ao longo desta região. Dicionários temáticos, multiculturais, internacionais organizados por palavras-chave, especializados em várias matérias, origem histórica, significado, função, etc. Este último aspecto é um daqueles que ultimamente nos nossos colóquios mais tem tido desenvolvimento, porque mercê efetivamente das áreas em que cada um trabalha, sobretudo os linguistas, eu quase que diria que a cada dia descobrem uma função efetivamente que o provérbio atinge, e isso é muitíssimo bom, não é? Depois, a promoção, também aqui, mais uma vez, hoje temos muito mais facilidade de promover, e aliás essa é uma das razões dos colóquios, porque interessa-nos conhecer, por exemplo, quando muitas vezes falamos de que há uma matriz religiosa que caracteriza, digamos, a Europa. Da mesma forma há, em termos de provérbios, e cujo culpado é, sem dúvida nenhuma, o Erasmus, porque com a publicação do Adagiorum, obviamente o que é que ele fez? Fez, não sei se com intenção ou não, fez com que
digamos, os provérbios em latim que lá estavam fossem espalhados pelos diferentes países como uma matriz comum. E, portanto, quando eu digo todos os caminhos vão dar a Roma, all roads lead to Rome, ou tous les chemins vão a Rome, cá está. Portanto, quer dizer, há, e num dos livros que daqui a bocadinho vos posso mostrar, eu tenho 111 provérbios que são conhecidos na grande maioria dos países europeus. Portanto, se eu disser um daqueles provérbios, aquele finlandês ou aquele polaco encontra o equivalente efetivamente a isso. Portanto, estatuto, quantidade e orientação, impacto das bases e dos bancos de dados, ainda ontem nós falávamos nisso, e a modernização dos paramiógrafos nas coleções escolhidas. E depois, finalmente, o aprofundamento das relações culturais. Não sei se estão a ver, quer dizer, pelo menos na minha intenção, tudo isto são estádios que podem ser facilitadores do entendimento global. E muitas vezes certas desavenças existem porque não conhecemos o outro. Então como é que pode haver entendimento? Se efetivamente nós dizemos uma coisa que pode ser interpretada ali de uma forma completamente diferente, naturalmente que é um obstáculo a esse entendimento. Depois temos aqui a integração. Essa, digamos, é uma etapa que nós também privilegiamos dentro da nossa associação. Ainda agora vim mesmo de uma reunião na Unesco, onde efetivamente, digamos, aquilo que se procura, sobretudo, e talvez seguindo um pouco o provérbio que diz de pequenino se torce o pepino, naturalmente que nós como professores, lá está, não podíamos fugir à influência de tentar passar esta sabedoria logo a partir de pequenino para que as pessoas possam ir discutindo esses aspectos. Portanto, eles podem ser feitos através da iconografia, da política. Aliás, o próprio Mider tem, efetivamente, feito a análise de discursos de políticos. Felizmente já tem um continuador em França, que efetivamente analisou os discursos do Sarkozy e chegou-se à conclusão de que realmente, quando eles utilizam provérbios, chegam mais rapidamente a certos, digamos, clusters que lhes interessa. Pronto, funções em diversos contextos, interrelações com o folclore e, sobretudo, a pedagogia e o ensino das línguas. Muitos têm sido, ultimamente, os investigadores que têm utilizado provérbios no ensino de uma língua estrangeira. E é fácil, porque, efetivamente, lá está. Se uma das características é ser curto, memorizável, há aqui alguma música que eu fixei, então, se calhar, o melhor é aproveitar essa característica inicial para logo a seguir a gente poder dar ao aprendente uma visão mais global. Um exemplo que nós utilizamos muitas vezes, imaginem aquele provérbio que diz pelo São João a sardinha pinga no pão. Portanto, vamos traduzir isto. É que está boa. É que está boa, mas está boa no mês de junho. Quando diz junho, evidentemente, com os erros. Portanto, repare-se, como fazer, digamos, a tradução disto para um indivíduo que muitas vezes nem conhece a sardinha, que se calhar não sabe quando é o São João. Então, repare-se, esta expressão que pode ser completamente, digamos, esquisita para quem está a aprender a língua portuguesa, permite que eu explique que, digamos, a cultura, o tempo, São João faz isto, faz aquilo, etc. Espera lá, mas eu lá no meu país não tenho isso, mas tenho outro. Então, venha ele, seja ele com a cabra, com o bode, com a vaca, porque efetivamente o que é que isto traduz? Traduz que em certos períodos do ano, efetivamente, certas comidas têm um sabor que não têm noutras. Mas é também muito positivista, não é? E é uma ideia que vem da experiência, daquela observação. Estávamos a falar aqui agora da expressão que este nosso amigo já aproveitou para me dizer que eu não sabia, que esse provérbio do é pequenino que se torce o pepino é transcrito em Machado de Assis, acho que Dom Casmurro, talvez. Que reproduz esse... Que reproduz o ensinamento, ele passa de pequeno que se torce o pepino. O que isso pode ter a ver culturalmente com o ensino e com a aprendizagem
tem a ver também com esta observação prática da natureza, porque só quem não viu o pepino crescer é que não percebe que há essa correspondência. Não é? E mais ainda é que, por exemplo... Ele começa logo a enrolar. Exato. Isso Na no final do cultura... século XIX, Na Isto no final cultura... do século XIX, Pronto, portanto, uma das questões, e podemos depois debater isso, daqui a bocadinho, mas já agora para aproveitar, por exemplo, em África, ou melhor, lá está, em alguns países africanos, eles traduzem esta ideia de pequenino se torce o pepino, dizendo que efetivamente é de pequenino que se endireita o tronco da árvore. É de pequenino. Nessa altura não quebra. Está a ver? Portanto, repare-se, quer dizer, agora, evidentemente, isto são aquilo que eu, na minha linguagem matemática, coloquei nestes livros, chamando-lhes equivalentes. E, portanto, digamos, há uma matriz que a gente entendeu. Mas, de facto, por exemplo, no Vietnã, a grande maioria dos provérbios é sobre elefantes. Não faz sentido, não tem cá elefantes. Aliás, eu penso que o único provérbio, que me corrijam se eu estiver errado, penso que o único provérbio, se calhar expressão proverbial, que existe em português com a palavra elefante é fazer de uma pulga um elefante. De resto não conheço, não faz sentido. Portanto, digamos, essa é uma das riquezas que o provérbio pode proporcionar quando em confronto com outras vindas de outras culturas. E, portanto, aí a pessoa percebe até mesmo algumas que possam ser mal entendidas ou mal interpretadas. E realmente eu daqui a pouco já vos vou contar uma situação real passada comigo em relação a um provérbio que está ali naquele livro de provérbios europeus. Pronto, de maneira que, conclusão, eu penso que devemos valorizar ambos os aspectos, empírico e científico, dando o seu a seu dono. Portanto, de facto, não é dizer este é superior ou não àquele. Cada um tem a sua área de atuação. Consolidar ligações com áreas e fins. Isto é fundamental, exatamente, se nós entendermos que o tal intercultural e o intergeracional são efetivamente presentes nos provérbios. Quando a gente diz passar de geração em geração, é a experiência de vida. É evidente que um jovem não tem a experiência de vida e pode colhê-la, mal ou bem, não estou a falar em termos de valorização, mas para poder aproveitar posteriormente. Estabelecer pontos entre povos e nações, que é o que nos interessa para o entendimento global, motivar a juventude para a preservação das tradições, isto acho que é fundamental se entendermos que devemos preservar aquilo que é nosso. Se entendermos o contrário, muito bem, então vendemos a alma ao diabo e tudo bem, não tem problema nenhum. Influenciar as autoridades educativas é tudo aquilo que nós temos feito na associação, é exatamente chegar a vários sítios que são poderes de decisão para tentar cativá-los para a problemática do ensino destas matérias e enfatizar o património cultural intangível, porque muitas vezes nós preocupamos-nos mais com a preservação do edifício, com a preservação da homenagem a uma pessoa que se põe efetivamente uma estátua lá fora para recordar aquela pessoa. Tudo isso é importante, mas muitas vezes, à custa disto, descura-se o alimento espiritual que eu penso que o provérbio pode transmitir. Eu não sei porque eu muitas vezes não me calo. A professora Vânia, quando achar que eu devo calar-me e passar à fase de discussão, diga-me se faz favor. Podemos passar as perguntas, porque Pronto, em princípio ótimo. A nossa sessão dura 1 hora. A gente pode prolongar Eu já mais não um sei quanto bocadinho, tempo. mas não muito. Só faltam 10 minutos para as duas. Pronto. Portanto, as pessoas podiam... Eu não sei se Perguntas, parcialmente respondi à primeira questão. Perfeitamente. O exemplo do João foi fantástico. A minha outra pergunta é assim, qual é a origem etimológica da palavra provérbio? As opiniões dividem-se mais uma vez, e ainda bem, mas se nós recuarmos, e ainda hoje, quando nós utilizamos os provérbios, por exemplo, na escola, ou como mais recentemente, num centro de terceira idade, em que nós provocámos utentes com 80 e quase 90 anos para fazerem alguma coisa, então, proverbum, em favor
da palavra, é a favor da ação. E, portanto, o que a gente procura é, efetivamente, com os provérbios, fazer com que utentes que muitas vezes, e conheceis se calhar, infelizmente, essa situação, vão para um centro de dia, os filhos, por variadíssimas razões, não podem fazer acompanhamento, e então a gente chega muitas vezes a estas unidades e o que é que vê? Vê aqueles velhotes ali. Se calhar se olham para o lado ainda vê um pior do que aquele estado em que eu estou. E portanto nós temos muito gosto a ir para os provocar, para arrancar. E é muito interessante quando muitas vezes eles naturalmente não estão às vezes preparados para dar resposta, mas depois vão para casa e ficam a pensar. E no dia seguinte são eles que nos provocam. Porque efetivamente, sim, eu estive a pensar, já é bom, já atingimos uma das coisas que a gente quer. E depois lá está, nós também aprendemos, porque muitas vezes, nós já assistimos exatamente, digamos, num centro em Tavira, a uma senhora que nos foi avisado pela monitora, olha, não vale a pena falar com aquela senhora porque ela não diz palavra. Há quase um ano que está aqui no centro, nunca abriu a boca. Pronto, e lá está. Não fiz provocações para a senhora e ela de facto estava ali a ouvir. Bem, parece que a sessão correu bem, era com o nosso amigo que escrevia os provérbios em lenços de papel, né? Em guardanapos de papel. Fomos lá uma segunda vez e a senhora continuava na mesma e nós, claro, também, por respeito, não provocávamos. Na terceira vez que lá fomos, usámos uma estratégia diferente, perguntando exatamente para as pessoas dizerem o que é que significava e depois dizer, e você conhece algum, diga-me lá. E há uma senhora, pronto, ainda com muitas capacidades, que disse assim de rajada 2 ou 3 provérbios. Levanta-se a senhora lá de trás, como é que disseste o segundo? Faz de conta, hein? Como é que disseste o segundo? E a pessoa repetiu, com uma estrutura. Não é assim que se diz. Eu sempre ouvi desta maneira. 2 anos, quase, no intervalo destas 3 idas lá, quase 2 anos de intervalo, em que a senhora, segundo a informação da monitora, não abriu a boca. Portanto, aquilo deve ter obrigado a pessoa a recuar, conhecia uma variante diferente, e então, quer dizer, ali armou-se a guerra em 3 tempos, porque a minha é que é verdade. A minha é que é verdade. Eu até, não me lembro, mas julgo que era mais ou menos, julgo que era este. Favas, maio as dá, maio as tira. E uma das outras variantes é favas, maio as traz, maio as leva. Bom, lá está o matemático a dizer isto é a mesma fórmula, é tudo a mesma coisa, porque ter 2 em vez de 1. Bom, mas o que é um facto é que lá está. Alguém o ouviu dizer de uma maneira e aquilo é a verdade para ela. Depois, evidentemente, a parte da justificação, se calhar até era comum. No que se refere à questão que você tocou da equivalência de essa equivalência pode ser por questões geográficas ou culturais, você tem alguma relação também dessa equivalência, por exemplo, entre um dito erudito e o dito também vulgar, quer dizer, para ser mais prático. No Brasil, na Bahia, sempre ouvi de forma vulgar uma expressão, primeiro, né? Quando as pessoas são muito parecidas, né? Então se chamava isso na minha infância, fulano de tal é um leitinho, vulgarmente falando, é um leitinho catarrado e cuspido, porque se parecem. Perdão a expressão vulgar, mas é para onde eu quero chegar entre o vulgar e o erudito, né? Uma outra, que fulano é parecido, ele é cuspido e escarrado ao outro. E eu, que me alfabetizei num colégio católico, nas Sacramentinas, fui, brincando, reproduzir aquilo ali. Você é parecido, é cuspido, escarrado.
E a freira, então, me chamou, meu filho, onde você ouviu isso? Ah, eu vi na rua. Mas não é assim. Ele é parecido, tal como esculpido em Carrara. Então, essa, né, esculpido em Carrara. Então, essa relação entre o erudito e o vulgar e como se espalha esse dito. O sentido acaba sendo o mesmo. Rui, eu conheço um outro que diz a mesma coisa, mas de outra maneira. Cara de um, focinho de outro. Focinho de outro, exatamente. Nós usamos muito lá no Brasil, cara de um, focinho de outro. Ora, é nesta diversidade que está a riqueza. Naturalmente que compreende-se a admoestação da freira. Está esclarecido por si, não é? Agora, realmente uma coisa que nós devemos é continuar a manter essa tal identidade, porque senão arriscamos a que daqui a bocado, por uma razão ou por outra, aquela expressão desapareça e de facto acabou por se perder uma coisa que era genuína. Não quer dizer que a outra eventualmente não seja, mas a outra já é provavelmente até uma construção intelectual para evitar aquilo que tem um entendimento. Repare-se, aparece na internet hoje muitas vezes coisa como, estou a lembrar, quem tem boca vai a Roma. Repare-se, a forma como disse, eu julgo que se calhar transmiti, até porque dei o seu equivalente em francês e inglês, todos os caminhos vão dar a Roma. No entanto, repare-se, se eu tiver com atenção e entender que aquele vai, todos os caminhos, quem tem boca, vai a Roma, se eu digo muito de repente, pode dizer quem tem boca, vai a Roma. Portanto, são duas formulações diferentes e realmente cá está a tal dificuldade de saber qual é a original e qual será a cópia. Porque, efetivamente, o povo que realmente não estará atento a estes pormenores, se calhar quando ouve quem tem boca vai a Roma, entendeu? Vai-a. E a partir de agora reproduz. E depois reproduz até com sentidos e significados diferentes, não é? Mudou radicalmente o contexto semântico daquilo que lá está dito, não é? E portanto, digamos... Repara que neste caso, não é? Se bem me parece, apesar de ter esse entendimento, vai nesse sentido que diz, porque é de alguma coisa tão fantástica quanto a Marta Carrara, não é? Mais rico que pode haver, o esculpir, que é uma arte de fazer. Exatamente. Agora veja, escarrar e cuspir, que é exatamente o denegrir e o que... Exatamente, mas é aquilo do som, do ritmo. Exatamente, claro, quando você disse pausadamente, é exatamente. Alguém que esteja mais desatento ou que não tenha esses referentes culturais, não é? E pronto. Eu nunca mais me esqueço, não sei se havia alguém que queria... Há um aparelho que se utiliza muito no Algarve e particularmente em Tavira para captar peixe no lado da ria. Porque, como sabem, o Algarve, pelo menos de Faro para a Espanha, tem uma série de ilhas e entre a ilha e a terra, nós chamamos a ria, não é? Que se prolonga até exatamente a Ria Formosa. A ria, digamos, o nível da água da ria acompanha o nível das marés. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que para pescar no lado de cá, sem tantos riscos como eu ter que ir ao mar, ou até porque obrigava a pessoa a dar uma volta para apanhar a barra e ir para o mar, etc., utilizava-se, e utiliza-se, por exemplo, na Finlândia, chama-se katiska, um instrumento, um aparelho, que é normalmente construído com arame. Imaginem, por exemplo, uma roda de um carro. Tem aquele buraco no meio, exatamente, digamos, este aparelho, naturalmente, que tem, digamos, esse buraco, mas tem o buraco feito de uma determinada maneira, que é o seguinte, para entrar o peixe não se magoa, porque efetivamente vai afunilando, ele entra, mas para sair ele tem que se magoar,
porque efetivamente tem cá na base exatamente em sentido contrário, portanto ele não sai, fica ali. Ora, este aparelho, se perguntar efetivamente nos dicionários, é conhecido como morjona, que já é uma deturpação de deturpações daquilo que era o étimo original, que era marejona, que era efetivamente o aparelho que utilizava a capacidade das marés. Portanto, era lançado exatamente na maré vazia, esperava que viesse a maré cheia, os peixes entravam na ria e entravam lá dentro e voltava outra vez a ser levantado, porque havia a garantia de que o peixe não saía. Ora, de marejona passou a ser marjona, de marjona passou a ser morjona e, ultimamente, é morjona. Se falarem com os pescadores da orla marítima, praticamente todos conhecem o termo morjona, porque, efetivamente, foi aquilo que foi passando pelo ouvido e é mais fácil estar a dizer morjona do que agora. Marejona. Está a ver? Ria, ria, R-I-A. Sim. Sim. Ria seria famosa. Essa aproximação de um ponto ao outro que você estava se referindo. Então, no momento que é possível ir pescar, é esse momento de ria. Para alcançar o outro lado. Não. Ria é uma coisa, como se fosse um canal. É um canal. Do mar, que é um canal do mar. Entendi. Se procurar no mapa vai ver. No mapa vai ver que efetivamente há aquela zona que, naturalmente, se é ilha, tem que haver ligação ao mar. Sim. Então o que é que acontece? Quando a maré sobe, maré alta, ou praia-mar, aquela água entra nestes canais. Sim. E pronto, e ali fica cerca de 6 horas aproximadamente. Depois baixa. E ao baixar, efetivamente, esses canais ficam com menos água. Sim. E aí, digamos, o pescador, até muitas vezes a pé. Ainda ontem, exatamente, a professora me referia que aqui há uns anos, nas cabanas, na maré baixa, passava-se a pé do continente, chamemos-lhe assim, para a ilha. Está a ver? Porque a quantidade de água era nenhuma. A partir do momento em que fizeram dragagens, então hoje já não é possível passar a pé, mesmo na maré baixa. Porque me remeteu a uma imagem de um poema. Aí eu até falei aqui com a Maria, ganhei um título, um novo título de poesia. Eu queria dizer uma coisa, como é que os senhores veem o seguinte aspecto? A juventude, sobretudo a juventude das grandes cidades, portanto, muito influenciada pelos aspectos da globalização, penso que já não conhece muitos provérbios. Pois, era essa a questão que eu gostava. O que é que acham disso? E depois os provérbios vão passar um dia a ser um residual de tradição? Essa questão é muito boa e alguém mesmo dentro da nossa associação às vezes tem referido que os provérbios serão efetivamente uma das formas linguísticas em extinção. Pessoalmente eu não acredito. E não acredito baseado numa das definições que aqui apresentei por alto. Porque se efetivamente os provérbios são uma tradução de uma experiência de vida, podem ser esquecidos alguns provérbios que não fazem sentido. Por exemplo, eu neste livro utilizo propositadamente alguma linguagem aqui ou além, exatamente para poder chamar a atenção, por exemplo, o lobo muda de pelo, mas não de veso. Falem com os vossos alunos, ninguém sabe o que é veso. E, portanto, repare, podia dizê-lo de uma outra forma. Não o digo propositadamente, sem deturpar, efetivamente, o produto final, para chamar a atenção de que o equivalente seria as aparências iludem. Portanto, a gente... Tem a ver com viso. Muda de viso, não muda de destino. Exatamente, portanto, quer dizer, portanto, aquilo pelo que é habitação ao meio. Exatamente, e portanto, digamos, isto é uma forma de dizer. Mas há uma outra na qual eu acredito mais. Assim, quem tem responsabilidades pela educação, sobretudo aqui, não é o caso das universidades,
óbvio, embora tenham outro campo de ação que é na formação dos professores. Mas repare-se, todos conhecem o provérbio que diz mais vale prevenir que remediar. Nas ações que a gente tem feito pela escola, muitas vezes os alunos não sabem, não conhecem. Hein? Mas já nos aconteceu em escolas diferentes, em Lisboa e no Algarve, às vezes a gente começar a ver e a gente provoca, diz, o que é que estás aí? Eu também quero ouvir. Não, professor, não sei o quê, não sei o que mais, porque lá está. Partem do princípio que se calhar aquilo foi espontâneo e, portanto, se calhar têm medo de ser uma asneira. Mas a gente tem técnicas para os provocar. E, portanto, repare-se, às tantas, saiu, repito, em escolas diferentes, localizadas em sítios diferentes neste país, a mesma expressão. Mais vale prevenir que formatar. Já é uma versão nova. Está certo? Claro. É ou não é uma experiência de vida? Portanto, se é uma experiência de vida, naturalmente que irá, certamente, haver adaptações e aí a matemática pode dar, efetivamente, o seu contributo, porque quando a gente muitas vezes fala em termos de estrutura, repare-se, eu durante muitos anos nem sequer ainda sonhava com a associação, nem nada disso, eu utilizava os provérbios em matemática. Imaginemos um provérbio que toda a gente conhece, tal pai, tal filho. Em África, onde ainda há, digamos, tribos, onde ainda há culturas que são matriarcais, eles não conhecem o tal pai, tal filho. Conhecem tal mãe, tal filha. E se calhar nós também conhecemos. O problema é que nas sociedades em que o homem é o expoente máximo, o tal pai, tal filho, é uma forma de comparação, sobretudo exterior. Olha, lá vai aquele indivíduo, olha, estás a ver? Vai caindo de bêbado. Não admira, já o pai era assim. É? Enquanto que a gente utiliza o tal mãe, tal filha, mas nunca o utilizamos, ou se calhar, muito raramente, e não sai cá para fora, fica dentro de casa. O que é que vocês dizem quando uma menina é muito apurada a cozinhar ou a fazer renda prendada? Diga? Saiu a mãe, não é? Saiu a mãe. Muitas vezes. Tal mãe, tal filha. No entanto, repare-se, nós não o utilizamos aqui, portanto não tem aquilo a que um dos nossos associados chama efetivamente a familiaridade, porque é uma coisa que saiu tão... mas a mãe era assim. É? Agora a neurociência vai ajudando, não é? Exatamente. A inteligência vem das mães agora. E portanto, repara, e portanto há muita coisa que realmente necessita da tal atualização e se calhar daqui a bocado, que é aquilo que realmente nos interessa, repare, um provérbio brasileiro que dá vontade de rir aqui. Em rio com piranha, jacaré nada de costas. Jacaré nada de costas. Repare-se, quer dizer, não faz sentido dizer aqui, mas atenção, nos provérbios muitas vezes são utilizadas certas palavras e não outras porque têm funções de rima, porque têm funções sociais bem específicas e, portanto, digamos, não faz sentido, mas toda a gente pensa que interpreta exatamente o que isto é. Em compensação, veja o que é dizer no Brasil, como nos aconteceu a nós no Congresso no Brasil em janeiro. Dizer calça branca em janeiro, sinal de pouco dinheiro. Sapatos brancos. Ou sapatos brancos, que é outra variante. É? Repare, aqui não faz sentido, porque quando a gente diz sinal de pouco dinheiro, significa exatamente que, digamos, o branco é uma cor que não absorve. Ora, a gente precisa no inverno de utilizar cores que absorvam, que guardem, digamos, a radiação. Que é, nessa altura é a altura de mais lama, de mais chuva, portanto essa exatamente. Pronto. Com os salpicos e com... etc. É desajustado. Agora, repare-se, isto que está aqui dá uma marca, efetivamente, da região
dá uma marca, vimos aqui, eu disse calça, ali disse-me sapato branco, e até faz mais sentido essa do sapato branco, por exemplo, com a interpretação que está a dar, de sujar, mas claro, se um desgraçado não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, e se você me oferece a sua roupa, pois, claro, a cavaldade não se olha demais. é um sinal, ou sinal de pouco dinheiro, ou então, de facto, quer dizer... Professor, tenho cá uma bonitinha, dos eruditos, quem sabe. Domingo pede castigo. Olha que lindo. Domingo pede castigo. Que é qualquer coisa que demora tempo, domingo, não é? Que é vagaroso. Pé de castigo ou pede. Domingo Pede. pede. Não, aí está mais outro exemplo na linha daquilo que há pouco referiu. E, de facto, há muitos. Eu penso que toda essa riqueza compete ao professor, efetivamente, dar a respectiva explicação. Mas, professor, qual foi a epifania que deu para o senhor escolher sair da matemática e escolher o provérbio? Olha, foi para a beleza. Não, porque repare, eu vou voltar à questão porque eu comecei e depois desviei. Deixa-me só, Maria João, dizer isto. Repara uma coisa. Então, eu comecei por tal pai, tal filho. Já dissemos aqui tal mãe, tal filha. Se eu disser tal árvore, tal fruto. Se eu disser uns que se calhar não são bem conhecidos, porque hoje já toda a gente faz a barba de outra maneira, mas em termos de marca social, antigamente dizia-se tal barba, tal toalha. Porque efetivamente o desgraçado do pobre que é o barbeiro, meu amigo, seja o indivíduo que esteve cá, esteja doente ou não esteja doente, que remédio tenho eu? Farinha de mesmo saco. Exatamente. Mas quando ia o senhor da aristocracia, quando ia ao barbeiro, porque a maior parte das vezes tinha o barbeiro em casa, mas quando ia ao barbeiro levava a sua toalhinha, nada de misturas. Agora não sei se reparam, tudo isto, tal não sei quê, tal não sei quantos. É uma fórmula que dá origem à criação de novos provérbios. Porque quando eu digo tal X, tal Y, eu posso até brincar dizendo assim, pensa-me aqui um valor para X e pensa-me um valor para Y. E daqui a bocado, quando digo, diz-me qual é o valor para X, diz-me qual é o valor para Y, provavelmente não haverá nenhuma ligação lógica, semântica e outras que permitam aceitar. Mas haverá muitas outras que realmente fazem sentido. Dou-vos um exemplo de um livro que nós não trouxemos. E que isto são tudo casos verídicos passados em situações reais. Cada cabeça, sua sentença. Ou como disse. Naturalmente que uma das formas de tentar cativar os jovens não é dizer assim, olha, tu agora vais escrever para o teu namorado um provérbio para ver se ele te responde com outro provérbio. Estar a escrever esta expressão, cada cabeça sua sentença, nunca mais era sábado. Então, nós sugerimos que as tecnologias sejam postas ao serviço. Como? Olha, em vez de mandares o provérbio totalmente escrito, nem sequer é com faltando uma palavra ou outra, tu vais fazer o seguinte, vais mandar os provérbios codificados para o teu namorado ou para a namorada. Qual é a regra da codificação? Tu só escreves a primeira letra de cada palavra. Portanto, cada cabeça a sua sentença dá direito a CCSS. Ora, isto é uma forma provocatória. Portanto, se as pessoas tiverem o mesmo comprimento de onda, deixa-me lá ver o que é que esta terá querido dizer com isto. E agora imaginem situações espontâneas passadas em que efetivamente alunos com 8 anos, mais ou menos 8 anos, 8, 9 anos, dizem assim, claro que quando há tempo a gente vai para o quadro, ora diz lá palavras que te lembres começadas por si, tal, passadas por S e tal, vês aí algumas ligações, vem cá pôr uma setinha daqui para ali, etc. Mas, obviamente aqui agora perceberão, por exemplo, o seguinte, quando isto acontece, e que sai então espontaneamente, porque nem sequer fizemos isto que eu estava a dizer, e dizem assim, cada casa a seu serviço. Saiu espontâneo, não é? Cada casa a seu serviço. É de aceitar ou não? Todos nós
temos a mania de pôr o computador na nossa sala de uma maneira, ter a cozinha arrumada de outra maneira, ter o quarto aqui ou além. Portanto, não há dúvida que cada casa, seu serviço, para quem diz isto em criança, ficou lá qualquer coisa. E, portanto, nós aproveitamos isso, justamente para depois fazer situações mais complicadas, em que até utilizamos os tais sinais de matemática, para que efetivamente o aluno se habitue a uma ligação entre aquilo que muitas vezes é a grande dificuldade de quem aprende matemática, quando muitas vezes diz assim, temos aqui um problema, a minha idade é o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Daqui a não sei quantos anos, teremos tal. Qual é a idade de cada um? Repare-se, o passar desta linguagem para a linguagem simbólica, utilizando o 2 vezes o dobro de, utilizando daqui a não sei quantos anos, etc., Equação de segundo grau. É uma forma muito importante de fazer aquilo que muitas vezes não se diz, mas que é. Isto, no fundo, é uma tradução. É a tradução de uma linguagem numa linguagem que é a linguagem da matemática. É? E, portanto, é muito importante que estas relações sejam feitas. E eu, durante a minha vida profissional, fiz muitas vezes isto, porque às vezes lá está, e o indivíduo não entendeu este tipo de coisas. Não, mas depois, quando é colocada a questão sob o ponto de vista brincalhão, a criatividade deles depois permite ir mais além. De maneira que, não sei se eu respondi, mas tu ias dizer qualquer coisa, Maria João. Não, eu não ia dizer nada, mas já agora há também, sobretudo em África e na Ásia, não é? Há provérbios que, para nós europeus, nós não percebemos, porque são tão específicos, não é? Daqueles continentes, que penso que não vai, de maneira nenhuma, irá ter uma equivalência com a Europa. E, portanto, esses são provérbios. E isso não quer dizer, eu acho que o que quer dizer é isto. Nós, como em tudo, não devemos ser etnocentristas, europeocentristas, digamos assim, mas devemos ser universais. Se há um provérbio africano do Congo ou em Moçambique, e se é considerado um provérbio, quem somos nós? Exatamente. Não é? Para dizer que não é. Já agora, complementando o que tu dizes, eu ontem não me lembro se referi isto à professora Vânia, a maior parte dos livros mais recentes, intitulados Provérbios de Salomão, se repararem, os provérbios são escritos em 2 linhas. Sempre em 2 linhas. Em que, no fundo, há aquilo que nós podemos chamar um reforço da aprendizagem, porque normalmente a segunda linha complementa a primeira, mas dita de uma forma diferente. Como quem diz. Não é um silogismo, mas não é, mas quer dizer, a ideia é de reforço. Podes não ter percebido. Na Bíblia, não é uma zona só de provérbios. Sim. Sim, é verdade. Mas eu agora queria focalizar. Eu queria focalizar a ideia de que realmente, digamos, nós estamos habituados a ver o provérbio escrito ou ocorrente. Aliás, já agora, não sei se há algum estudo feito sobre isso, num estudo que eu fiz sobre os provérbios portugueses, a moda em número de palavras dos provérbios portugueses é 7. Portanto, a grande maioria dos provérbios portugueses tem 7 palavras. Agora, evidentemente, há os tais que têm 2, há os que têm 14, há os que têm não sei o quê. Mas este foi um estudo que eu fiz já há bastante tempo, em que efetivamente, digamos, claramente é 7. O que eu até por acaso depois aproveitei para brincar um bocadinho com a matemática, porque como sabem, o 7 é um número místico, é um número que tem propriedades matemáticas muito interessantes, etc. E, portanto, ligar de facto as coisas. 7 anos mais. Pois, de maneira que realmente é isso. Mas isto também há provérbios que não são escritos, mas que são simbolizados, não é? Exatamente. Como, por exemplo, as panelas de Cabinda, de Angola, são utilizadas. É a mulher que faz a comida, não é?
e tem uma panela, quando ela casa, os pais fazem o dote, e então o dote, não é? Para a outra família. E ela, que não pode dizer determinadas coisas ao marido, ao ele servir-se, quando ele se vai servir da comida, o que é que faz? Retira a tampa da panela e vê o símbolo dessa tampa. E esse símbolo tem um determinado significado. E eles chamam isso provérbio, porque é uma frase curta, que infere aquilo que ela quer dizer ao marido. E, portanto, aí está... Não, essa é uma estratégia, já agora, e provavelmente vocês já me ouviram dizer isto por mais do que uma vez. Há pouco, quando nós falávamos, digamos, na tal interpretação, adaptação, etc., ao fim e ao cabo, repare-se, o ser humano é o mesmo aqui, em Timor, nos Estados Unidos, etc. O que é que varia? Varia, efetivamente, todo um passado onde a pessoa foi criada. E, portanto, repare-se, quer seja com a utilização de animais, de plantas, de hábitos, de atitudes, etc., de certeza absoluta que os há em termos de equivalência. Quando nós, por exemplo, aqui usamos o preto para o luto, noutras civilizações até utilizam o branco, utilizam o vermelho. Portanto, repare-se, eu não estou preocupado muito com as palavras que são lá metidas, com os desenhos que são feitos, mas sim, digamos, na procura do tal entendimento com o outro. Eu não tenho que criticar que o outro utiliza o vermelho, efetivamente, para chorar. Muito bem, eu respeito, mas quero o recíproco. Aliás, há um provérbio chinês que, quando nós fazemos assim, olha, não te esqueças, então o provérbio diz, quando apontas para alguém um caminho, não te esqueças que há 3 que estão a apontar o caminho para ti. E, portanto, de facto, quer dizer, há toda uma série de coisas que... Cada macaco no seu galho. Isto tudo é para dizer que, no fundo, todos estes elementos são peças daquilo que nós procuramos no tal entendimento global. Caso contrário, não dá. Não conformativo. Formação do outro também. Exatamente. Por exemplo, eu há pouco ia referir que há inúmeros provérbios sobre as relações de vizinhança. Podem ser aplicados a vários contextos que me dispensam certamente de concretizar. Mas logo um deles diz aquilo que todos se lembram. A galinha a galinha da minha vizinha é sempre mais gorda, é sempre melhor, é sempre não sei o que a minha. Repare-se, quando se está a olhar para o lado, há sempre uma sensação de que tu tens um Mercedes, eu agora também quero. Tu tens esta camisa, eu também quero. Talvez o bocejo. Exato. Ora, portanto, repare, até temos um, que é um pouco para o negativo, que justamente diz de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Pronto. Portanto, repare, é negativo também se nós lhe quisermos atribuir essa conotação, porque ele traduz uma dupla realidade. Traduz a realidade que perdemos efetivamente a nossa independência mercê de um casamento, não estamos a dizer se é bom ou se é mau, e por outro lado traduz uma verdade, os frios que vêm de Espanha são sempre frios, muito mais frios do que os ventos atlânticos. Portanto, contra isto é uma realidade, não vale a pena. No entanto, os finlandeses, que também são muito diplomatas, e porque têm 2 vizinhos, que são 2 monstros, a espartilhá-los, de um lado um monstro chamado Rússia, que boas coisas fez em tempos passados, e do outro lado um outro monstro, chamado Suécia, que efetivamente fez tantas coisas que ainda hoje as ruas de Helsinki e da maior parte das cidades finlandesas ainda continuam com os nomes em finlandês e em sueco. E foi preciso haver uma unidade nacional em torno da língua que um dos grandes pensadores, Alex Kivi, justamente fez com que, a partir de agora, nós vamos expressar-nos na língua finlandesa.
E a partir daí realmente fizeram, e portanto têm respeito por estas duas realidades. E então, quando se querem referir em relação à Rússia, eles dizem os ventos de leste são sempre mais frios. Agora, meu amigo, eu não disse nada. Se você me está a querer acusar que eu sou contra a Rússia, o problema é seu, porque eu até nem mencionei o nome. É? Está a ver? Agora Inês é morta. Portanto, repare-se a plasticidade que a expressão proverbial tem e que, enquanto matemática, a mim estou-me completamente nas tintas, desculpem a expressão, para efetivamente dizer que há esta palavra, o que é que ela... Nós utilizamos as palavras, as expressões são construídas com palavras. Agora, cada um depois utilizará aquelas que são mais do seu círculo cultural e outros familiares, etc. E, inclusivamente, em relação à galinha, por exemplo, há um outro que diz: a relva da minha vizinha é sempre melhor que a minha. Como vê, quer dizer, a relva. Até chegamos a este ponto, não é? Mas a inveja, até o Camões há 500 anos termina os Lusíadas com a palavra inveja. Portanto, se calhar há alguma razão ele via em relação ao futuro. De maneira que, se tiverem algum interesse particular que eu possa depois explicar, tudo bem. Agradecido pela vossa presença e sempre que quiserem estaremos disponíveis para vir cá. E concretamente, digamos também, nós, a propósito daquilo que a Maria João disse, nós temos uma coleção de cerca de 80 quadros com provérbios ilustrados, que se algum dia entenderem que possa vir para aqui para a faculdade, é uma questão de dizerem. Tenho aqui um marcador que será apenas para depois também decifrarem algumas das palavras que aí faltam, e resta-me agradecer em nome da Associação. Obrigado. Justamente a vossa